Você já experimentou seguir a agenda de Jesus? Já experimentou seguir a agenda dele e não a sua? Essa agenda aí cheia e corrida, aonde que a gente faz e a gente acha que vai dar o check lá em tudo que a gente colocou, mas no final das contas a gente não fez nada do que queria ou metade do que pretendia fazer? Não se engane mais. O nosso coração é tão enganoso. Experimente montar sua agenda com a presença do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus, te direcionando, te falando e te mostrando o que você deve fazer. Agenda diária mesmo, no seu dia a dia. Olha só, lá em Eclesiastes 1:2 diz: tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade nessa geração. Então, às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas que é só pela nossa vaidade, pelo nosso ego, por aquela vontade de conseguir. E em Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, não se engane mais. Deixe Jesus montar sua agenda. Se permita essa experiência de apagar a sua. Talvez você está fazendo e não está chegando no resultado que você quer. Não é fácil, mas experimenta um dia, uma semana. Um dia não vai fazer tanta diferença. Uma semana para deixar Jesus te direcionar no que você deve fazer. Apaga a sua agenda e vá para o seu momento de oração e pergunte para Ele. Olha só, Provérbios 23:7 diz: como é enganoso, como imaginamos a nossa alma, assim somos. Como você se imagina, assim você é. Vou ler de novo. Provérbios 23:7. Como imaginamos em nossa alma, assim somos. Então, como que você se imagina? Como que você se enxerga? Como que você tem programado a sua vida, a sua agenda? Assim, de fato, você é. Então, se a nossa alma tem esse poder tão grande, vamos entregar ela para Jesus, deixar que Ele tenha total domínio e controle, não seguir o engano do nosso coração, que é a nossa emoção purinha, e deixar que Ele conduza a nossa alma para a gente ser de fato como Ele quer que nós sejamos. Isaías 55:8-9 diz: os pensamentos e os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Então, se o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei tem pensamento muito mais altos, por que a gente vai ficar pensando pequeno? Por que a gente vai achar que a gente não vai dar conta? Por que os nossos planos, nossos projetos vão ser medianos? Então, vamos ir para o profundo, para o caminho elevado, que só cabe a Ele. Só Ele pode montar esse caminho e trilhar esse trajeto na nossa agenda para a gente seguir. E Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Ele lhe dará a tua agenda lá, Mateus 6,6, no teu secreto. João 10:23 diz que as ovelhas ouvem a voz do Senhor e Ele as conhece e elas o seguem. As ovelhas conhecem a voz do Senhor. Então a gente conhece a voz do Senhor. Não tem como a gente não entender, não discernir, porque é uma voz diferente. É só a gente se permitir e deixar Ele falar e acreditar. Então se permita a seguir essa voz que está aí no teu íntimo falando que esse caminho que você está indo não é o melhor. Ele está direcionando para um outro caminho. Não se engane mais. Ouça Deus, siga a agenda que Ele te entregará no seu secreto com Ele. É isso que eu tenho feito. É assim que eu tenho conseguido ter paz, é assim que eu tenho conseguido sair daquela ansiedade, daquela ânsia de fazer, e no final não ver que não foi feito nada do que realmente eu precisava fazer, daquilo que tem valor de fato. Experimente e você vai ver o que vai acontecer quando você decidir seguir a agenda de Jesus e não a sua.